Olá, olá, olá! Olá, doutores e doutoras! Sejam muito bem-vindos ao Adjudicia News, o seu canal definitivo sobre a advocacia extrajudicial, notarial e registral. Eu sou Henri Pinheiro, hoje, 17 de junho de 2026, traremos um pacote de decisões bombásticas do STF, STJ, CNJ com seus provimentos, que certamente vão mexer diretamente na segurança jurídica dos seus negócios e nas dos seus clientes. E como diz aquele brocardo jurídico, o direito não socorre aos que dormem, então trate de acordar imediatamente. Inscreva-se em algum lugar desse vídeo aí em nosso canal, deixe um like e ative o sininho. E antes de iniciarmos a vinheta, gostaria de deixar um forte abraço a todos os grandes amigos advogados da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos do Conselho Federal, aonde semana passada tivemos oportunidade de nos reunir com grandes lideranças estaduais e da própria Comissão Nacional, junto ao CNJ, e tivemos a oportunidade de dialogarmos junto com alguns conselheiros do CNJ sobre o refinamento de alguns procedimentos da advocacia extrajudicial. E para a nossa edição de hoje, segue a vinheta e vamos lá. Grandes amigos, hoje 17 de junho, traremos matérias interessantes, especialmente sobre provimentos do CNJ. Se eu não me engano, hoje temos 2, 3 aqui interessantíssimos. E esse primeiro bloco a gente vai falar de um deles e é o provimento 214, provimento 214 de 2026, extinção das cláusulas resolutivas nos títulos levados a registro. A Corregedoria Nacional de Justiça alterou o Código de Normas para disciplinar a extinção das cláusulas resolutivas constantes de títulos levados a registros, atualizando ainda o Código de Normas ao provimento 213, que padroniza tecnologias da informação, que revogou o antigo provimento 74 de 2018. A medida dá tratamento registral uniforme às cláusulas resolutivas, comum em alienações com reservas de domínio e em programas de regularização fundiária, conferindo assim mais segurança jurídica e dando celeridade aos atos extrajudiciais. Então, doutores, aqueles que trabalham com regularização ou loteamento, sabe como era difícil dar baixa em cláusulas resolutivas. Um cartório costumava pedir determinadas coisas, outros determinadas coisas totalmente diferentes do que você estava habituado naquela cidade onde você tem a prática em atuar. Isso simplesmente para tirar o gravame, mesmo depois do comprador ter quitado o preço. E o CNJ, entendendo essa problemática, resolveu isso com o provimento 214 e agora a qualificação registral, que é a análise que o cartório de registro faz sobre os documentos, está unificada no Brasil todo. Na prática, se o seu cliente pagou tudo e não tem mais condição, acabou. O registrador tem que seguir essa cartilha do 214 e registrar. Enfim, acaba aquela palhaçada de nota devolutiva. Em um estado é de um jeito, no outro é de outro, no cartório de um, no cartório do lado é totalmente diferente. Ou seja, CNJ querendo, trabalhando em prol da uniformização dos atos extrajudiciais, resolveu mais um problema. Então, você, advogado, de olho nas normas para exigir a baixa mais rápido possível. Ai,
quantas novidades, essas novidades. O CNJ acaba emitindo vários provimentos, mas no final das contas, quando a gente observa a sua real aplicação, ela realmente é muito importante. Então vamos para o bloco 2 e mais um provimento, o provimento 217 de 2026, que fala da indisponibilidade de imóveis que mudou de circunscrição. Corregedoria Nacional ajustou o Código de Normas Nacional, o artigo 230, inciso 1º, parágrafo 2º, para o caso em que a ordem de indisponibilidade recai sobre imóvel que passou a pertencer a outra circunscrição. A redação anterior não permitia a averbação no cartório de origem e exigia o encaminhamento ao cartório da nova circunscrição, gerando o atraso e o risco da eficácia da ordem, né? Com adequação, os artigos 169, inciso 1º, e o 173, parágrafo 18 da 6.573, busca-se dar celeridade e segurança ao cumprimento das ordens de indisponibilidade no registro de imóveis. Provimento 217 de 2026 altera o artigo 320, primeiro, parágrafo 2º do Código de Normas. Base legal 169 primeiro, 176, parágrafo 18 da 6.015, pedido de providência número 000393, dígito 41.2026.2.00.00. E é isso, senhores. Esse provimento mata aquele clássico problema de competência territorial, especialmente nessa questão registral. Sabe aquela cidade que cresce, seus limites de circunscrição mudam. A questão perimetral era de um lado, passou a ser do outro. Então, antes, o juiz mandava um bloqueio judicial para o cartório antigo. O registrador já de antemão recusava. Não, não, não. Excelentíssimo, agora esse acervo não faz parte mais da minha serventia, agora já faz parte da serventia do meu amigo. Nisso o processo travava, demorava meses, o devedor, aquele devedor malandro, que é o grande problema, eles aproveitavam e vendiam o imóvel, enfim. Aproveitava o tempo para utilizar de artefatos maliciosos. E agora o CNJ ele amarrou esse fluxo eletronicamente. Mesmo que o imóvel tenha mudado de endereço no papel, o cartório recebe a ordem, faz o trâmite de andar mais rápido, seja na serventia deles ou na demais, para garantir a eficácia do bloqueio. Ou seja, bateu disponibilidade, acabou. Os cartórios, seja o antigo ou o atual, eles vão manter algum tipo de comunicação. E se a gente entrar aqui no provimento 17, olha, provimento 17, vou ler exatamente o artigo. Verificada a existência de bens no nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada na matrícula ou transcrição do imóvel. No caso de matrícula, a averbação será feita na circunscrição do registro de imóvel, ainda que ele ainda tenha passado por outra circunscrição de registro de imóveis, nos termos do artigo 169 primeiro da 6.015, com redação dada pela Lei 14.382 de 2022. No caso de transcrição, se o imóvel houver passado por outra circunscrição de registro de imóveis, certidão deverá ser encaminhada ao atual registrador, acompanhado de um comunicado sobre a ordem de disponibilidade para abertura de matrícula na circunscrição atual e cumprimento de ordem. No último caso, trata-se de uma transcrição que não possua todos os requisitos para abertura de matrícula. A averbação será realizada na circunscrição de origem, nos termos do parágrafo 18 do artigo 176 da 6.015. Então, espero que tenha ficado claro essa matéria, mas conforme mencionamos aqui, a alteração do 321 do Código de Normas, provimento 149 de 2023.
Vamos agora para o terceiro bloco, onde falaremos sobre uma decisão aqui no STJ. E o STJ salva uso campeão da penhora por dívida fiscal. A primeira turma do STJ decidiu que a presunção de fraude à execução do artigo 185 do CTN não se aplica à aquisição da propriedade por uso capião, ainda que o registro da sentença da uso capião ocorra depois da penhora do imóvel. O fundamento é que a uso capião é a forma originária da aquisição. Não há alienação ou oneração por acordo de vontade, pressupostos de fraude à execução. A tese protege o uso capiende e orienta a qualificação registral do título de uso capião, julgado RESP 2.330.801 do Rio de Janeiro, relatoria ministro Paulo Sérgio Domingos, primeira turma, 12/5/2026. Essa decisão do STJ, ela é como diz o outro, ela é só o ouro para a nossa advocacia na prática. A Receita Federal queria anular o uso capião de um cliente alegando fraude à execução. O problema é porque o registro da sentença saiu depois da penhora imposta, né? Mas o STJ barrou o fisco, a Receita Federal, analisando e utilizando a argumentação técnica simples para nós e aqueles advogados que são enamorados pelos direitos reais e enamorados pelos registros públicos, enfim. A uso capião é a forma originária de aquisição da propriedade. Matou a pau, não tenho nem mais o que falar. Se o cliente não comprou, o seu cliente, ele não comprou do devedor. Ele conquistou a propriedade por meio do tempo da posse. Ou seja, é um instituto totalmente diferente. Então, se o seu cliente ele tem a posse mansa e pacífica, a penhora fiscal antiga cai diante da usucapião, entendendo que é a forma originária de aquisição da propriedade e como é bom conhecer o direito e entender essas novas teses, esses novos julgados de extrema importância. Agora, no bloco 4, a gente vai trazer um que é interessante e certamente vai fazer diferença na aplicação da sua advocacia. E também é uma decisão da terceira turma do STJ. A terceira turma do STJ decidiu que o prazo para o cumprimento de sentença em ação de partilha de bens e dívidas é de 10 anos. Atenção, 10 anos e não 5. O tribunal, ele... Cadê? Afastou o prazo de 5 anos, com o argumento de que a cobrança deveria... Então, afastou o argumento de que a cobrança deveria prescrever em 5 anos, aplicando a regra geral de 10 anos do Código Civil. Então, esse aviso é muito importante para os nossos amigos que atuam no direito de família. Imagine um divórcio, seja ele em juízo ou seja ele feito em cartório, aonde as partes combinam que um vai pagar o aluguel do outro ou vai assumir a dívida de um empréstimo, porventura adquirido por um, enfim, firmam um acordo, essa pessoa some, não paga, e como que vai ficar a sua cara com isso? Qual é o prazo para resolver isso? O devedor sempre chora no final das contas o prazo de 5 anos, mas acorda. O STJ pacificou que o prazo é o geral do Código Civil, 10 anos para entrar com cumprimento de sentença ou execução. É um fôlego de sobra para você fazer aquela varredura no patrimônio daquele traste que deixa, mesmo depois de resolvido o divórcio, ainda deixa o problema acontecer. Então não vamos deixar isso acontecer. Se porventura alguém estiver passando por essa situação, cabe aqui o alerta, não são 5, são 10 anos. E para nossos amigos
familiaristas, essa dica ela é muito legal, muito importante. E vamos para mais uma matéria. Estamos entrando no bloco 5 e falaremos sobre o STF. Rapaz, os estados agora estão achando que podem legislar sobre todos os assuntos, né? Então, vou trazer aqui uma problemática de uma lei lá de Tocantins. O plenário do STF, na ADI 7.550 de relatoria de Nunes Marques, declarou inconstitucionalidade a lei estadual 3525 de 2019 do Tocantins, que convalidava os registros de imóveis rurais sem títulos formal de alienação ou de concessão do poder público. Por extensão, também caíram a Lei 3730 de 2020 e 3896 de 2022. Para o STF, a norma invadiu a competência da União e ignorou a Lei de Registros Públicos e a Lei 11.952 de 2009, abrindo brecha para a grilagem. Vamos acabar com esse tipo de prática. Reforça-se a exigência da cadeia dominial e a continuidade registral na regularização fundiária. Repetindo aqui, o julgado foi no STF, em plenário, ADI 7.555 do ministro Nunes Marques, proposta pela CONTAG. Deixo aí vocês essa informação para poder pesquisar um pouquinho mais. E aqui o STF dá um murro na grilagem. Acaba com essa brincadeira de grilagem. O estado de Tocantins criou leis milagrosas, tentando esquentar e facilitar registros de fazendas que não obtiveram títulos formais, não tem escritura, não tem contrato, não tem nada. E o Supremo já acendeu a luzinha vermelha e derrubou tudo isso por inconstitucionalidade. E o motivo? Para você, especialmente para você, advogado, não pode perder isso. E para você que quer fazer concurso, isso é extremamente importante. Legislar sobre registros públicos e direito agrário é de competência privativa da União e o Estado não pode mexer. Além disso, atropelar princípios registrais, como a continuidade registral, ela fere todo o processo de regularização. E se você faz uma dual diligence de compra de um imóvel rural nessa região, fiquem atentos a essas legislações e aquilo que está acontecendo no Estado. E se não tiver a cadeia dominial perfeita até a origem, o registro do seu cliente se perde ali naquele caminho e o processo de regularização passa a ser outro, e a gente percebe a falta de atenção dos legisladores estaduais ao ferir normas ou a querer beneficiar pessoas com esse tipo de legislação. Vamos agora para o bloco 6. O bloco 6 também fala de um provimento, o provimento 219, que regula as regras para as vagas relacionadas às vacâncias das serventias em concurso público. A Corregedoria Nacional estabeleceu regras de gestão, atualização e publicidade da relação geral da vacância das serventias extrajudiciais, definindo a alternância e o preenchimento das vagas na proporção de 2/3 para provimento e de 1/3 para remoção. A norma responde os achados N números de litígios sobre vacância e movimentação de serventias, buscando uniformidade e estabilidade ao sistema. Tema caro a quem acompanha concursos públicos. Para você que presta concursos para serventias extrajudiciais, esse tema 219, esse provimento 219, ele pacifica a questão das vagas para concurso, entendendo 2/3 para provimento, que são aqueles que não têm serventias, vai entrar na concorrência geral, e a remoção, aqueles que já têm um período de serventia e trabalham dentro das vagas especiais destinadas aos que já são
delegatários dentro do seu estado. E para você que prestou o ENAC, queria deixar meus parabéns aos que obtiveram êxito. No site da FGV já tem o gabarito oficial da prova. E os que não obtiveram ainda, como o ENAC acontece corriqueiramente 2 vezes ao ano. Ano passado tivemos 2 edições. Essa final de semana passada, a primeira edição de 2026. Certamente teremos uma nova edição agora no segundo semestre. E aqueles que desejam sentar em uma cadeira de delegatário, recomendo estudar os provimentos das corregedorias, como hoje passamos por 3 e percebemos a importância deste conhecimento. E para fechar nosso programa hoje com o tradicional radar das corregedorias. Então, matérias rápidas hoje em São Paulo, alerta máximo ao comunicado 433 de 2026 sobre indícios de fraude em certidão de casamento de inteiro teor. Então, serventias, atentos às conferências dessas certidões de casamento e dentre outras. Muita atenção contra a prática ilegal. No Pará, provimento 2 de 2026 acrescentou o artigo 752A ao Código de Normas Locais, atualizando as diretrizes de serviços notariais e de registros paraense. No Tocantins, fiquem atentos ao provimento 12 de 2025, onde consta o reajuste da tabela de emolumentos, valendo para todos os atos protocolares de 2026 no seu estado. E com o nosso giro das corregedorias, encerramos a edição de hoje do Adjudicia News. O mercado imobiliário e o direito extrajudicial exige vigilância constante para você blindar o patrimônio dos seus clientes. E a nossa pergunta vai para o bloco do STJ. Você concorda com um prazo de 10 anos para cobrar acordos de partilha de bens? Ou acha esse tempo muito extenso? Deixe seu comentário aqui no nosso vídeo abaixo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com amigos, advogados e interessados sobre advocacia extrajudicial. E até a próxima edição. Um forte abraço de Henri Pinheiro e até lá!